Bom dia a todos. É com imenso prazer que estamos mais uma vez aqui reunidos, para estudarmos, interpretarmos as lições de Jesus. Essas lições, nós estamos aqui há milênios tentando entender realmente, porque se entendermos, nós vamos colocar na prática esses ensinamentos. E esses ensinamentos de Jesus, assim como dos grandes mestres espirituais da humanidade, eles reaparecem sempre com várias linguagens, através da psicanálise, da psicologia, da medicina. Então, são várias linguagens que são empregadas para explicar a mesma coisa. Então, hoje nós escolhemos este livro, Aqui, este livro, O Poder do Agora, o autor Eckhart Tolle. Foi um livro, na época do seu lançamento, muito difundido. Então, essa difusão se deu em razão de pessoas que buscavam, como o livro diz aqui, um guia para a iluminação espiritual. Mas nós, espíritas, temos condições de interpretar esse livro à luz da doutrina, que, no fundo, é o mesmo fundamento que nós sempre buscamos. Então, retomaria aqui inicialmente, aquela frase, conhece-te a ti mesmo, é uma frase fundamental na literatura espírita, conhece-te a ti mesmo, que é aquela frase do oráculo de Delfos, na Grécia, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E outro ponto fundamental aqui é a lei do perdão, A lei do perdão. Mas a lei do perdão, inicialmente voltada para nós mesmos, porque à medida que pudermos perdoar a nós mesmos, teremos mais condições de perdoar os demais. Então, o livro aqui fala de O Poder do Agora. Basicamente, o livro trata dessa questão do pensamento involuntário e compulsivo, que nós não temos, assim, uma disciplina mental, ainda não temos um equilíbrio mental, uma disciplina de uma educação mental, No futuro, acredito que as próprias crianças nas escolas, irão ter e será proporcionado a elas essa educação da mente, educação dos pensamentos. Então, quando se fala aqui em pensamento, vamos pensar num pensamento involuntário, compulsivo, e esse pensamento ele vem muito ligado às emoções, Normalmente vem assim vamos dizer, em bloco o pensamento e a emoção, que esse pensamento ele assim afeta a emoção. Uma coisa é um pensamento racional, um pensamento científico, a energia do pensamento que realmente constrói o mundo, que leva o ser humano a um outro patamar. Isso é uma coisa. E nesse livro aqui, busca-se isso, nós devemos buscar esse pensamento, essa geometria, esse equilíbrio universal. Aqui, mas vamos considerar o seguinte: pensamento e consciência.
O pensamento é um pequeno aspecto da consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. Quando falamos em pensamento aqui, vamos pensar o seguinte, né? Um pensamento involuntário, que nós vivemos a nossa vida, às vezes, é uma série de pensamentos desenfreados e nós sofremos com isso, não é? Agora, o nosso pensamento, ele reconstrói padrões mentais inconscientes. O que nós não conseguimos nos libertarmos desses padrões do inconsciente. E lá nesse inconsciente está toda a nossa experiência através dos milênios, das nossas vidas, né? Estávamos aonde, né? Na Idade Média, nós podemos trazer resquícios de guerras, de períodos religiosos turbulentos, de Inquisição. Então, tudo isso está no nosso inconsciente, né? E à medida que esse inconsciente se manifesta com muita emoção também, com muita emoção. E aí gera aquele mal-estar, que a pessoa não sabe o que está acontecendo, o porquê do mal-estar, não é? E essas emoções, elas mudam também a bioquímica do nosso próprio corpo, né? E nos atingem materialmente, atingindo o nosso próprio corpo. Então, o livro se fundamenta no seguinte: nós precisamos ser educados para viver o momento presente, para viver o agora, o momento atual. A literatura espírita explica muito bem. Às vezes, o espírito está muito preso ao que aconteceu no passado. A psicanálise vai na mesma linha também, vai querer detectar esses traumas, essas configurações do passado que estão no nosso inconsciente. E esse peso do passado impede que a gente possa viver a plenitude do momento presente. Nós não conseguimos, né? A literatura espírita também nos relata muitos casos, quando a pessoa volta ao passado, né? No nosso lar também há muitos exemplos, sempre que aqueles espíritos que estão ali, que eles voltam mentalmente ao passado, eles têm um sofrimento muito grande, porque para o inconsciente não existe passado ou presente. Eu estou vivendo aquele trauma, aquele sofrimento. Então, aqui são indicações para que possamos entender melhor o funcionamento da nossa mente e podermos usufruir da melhor forma possível o momento presente, né? A vida presente. Então, vou pegar aqui um aspecto que é o seguinte, um trechinho aqui. O passo mais importante na caminhada em direção à iluminação, porque lembrando que o subtítulo aqui é um guia para iluminação espiritual, né? O passo mais importante nessa jornada para a iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Porque os pensamentos, eles têm uma forma e
nós temos condições, né, de entender melhor a influência também dos nossos irmãozinhos desencarnados, os pensamentos dos nossos irmãos desencarnados que estão aí, né? Então, nós devemos buscar tomar consciência, identificar os nossos pensamentos, saber administrar os pensamentos, tomar consciência, saber que é um pensamento. E quando nós conseguimos dar um passo nesse sentido, nós vamos ter um equilíbrio maior, né? Então, o autor coloca o seguinte aqui também, né? Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em sua tarefa específica e depois deixada de lado. Então, nossa mente deve ser usada para resolver determinados problemas, determinadas situações, determinadas questões. Mas, por vezes, o emocional e o mental estão de tal forma emaranhados que a pessoa não consegue fazer uma análise de si próprio, não consegue resolver um problema porque o padrão emocional e o mental estão ali entrelaçados e impede uma ação mais equilibrada, uma ação racional. Poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos, mas inúteis. Dos pensamentos não só repetitivos e inúteis, mas por conta de sua natureza, frequentemente negativos e nocivos, né? Frequentemente negativos e nocivos. Então, nós precisamos ir separando o pensamento da emoção, ter uma construção, entendermos que temos essa estrutura, pensamento, sentimento, né? Mas veja a afirmação aqui, categórica do autor, né? 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos, mas inúteis. Observe sua mente e verá se isso é verdade ou não. Aí cada um poderá concordar ou discordar do autor, né? Mas isso daí não sai de graça, gente. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Parece que não, mas nossos pensamentos, nossas divagações, pensamentos negativos que estão lá no inconsciente, a falta do perdão, né? Não consideramos a lei do perdão, tudo isso causa perda de energia vital. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, né? O que eu senti lendo esse livro aqui, assim como a gente lê também as obras, né, da literatura espírita, é um grande esforço que devemos fazer para a nossa reforma íntima, para a nossa modificação, para a nossa evolução, né? Então, baseado em nosso condicionamento pessoal e cultural, podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego, né? Em razão do nosso histórico, né? Divaldo recomenda muito essa análise, né, do nosso histórico pessoal, familiar, cultural, e temos que considerar toda a nossa herança, todo o nosso histórico de vidas passadas também. Nós temos uma imagem de nós mesmos, né? A palavra ego tem sentidos diferentes
diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior criado por uma identificação inconsciente com a mente, né? Então, aqui, nesse sentido, vamos tomar o ego. O ego não é a nossa essência divina, gente, né? O ego é essa personalidade nossa que contribui para a nossa evolução, indiscutivelmente, né? Mas nós temos que ir aprendendo a separar o que é o ego e o que é a nossa essência divina. Então, para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o nosso ego. Ele existe em função do passado. E nesse passado estão nossos traumas inconscientes, nossos modelos mentais que impedem a nossa transformação, a nossa mudança. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. Então, aqui é um ato de libertação muito grande para o ser humano conseguir viver o momento presente, poder equacionar tudo que está ao seu redor, poder dimensionar a sua vida em função do momento presente, sem esse peso, sem essas amarras do passado. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem feliz em paz. Com relação ao momento presente, vamos também considerar o seguinte, né? Todos nós conhecemos o livro de Chico Xavier, E a Vida Continua. Quer dizer, nós vamos sair desse plano e entrarmos para outro plano, mas nós já devemos trabalhar aqui, quer dizer, não esperar assim um milagre, uma transformação dessa nossa passagem, que vai haver assim uma mudança espetacular. Vai haver, não é claro que seremos ajudados, seremos, né, levados, né, seremos assistidos, seremos levados a hospitais, né, para a nossa recuperação nesse plano espiritual, né? Mas já devemos começar a trabalhar essa nossa mudança. E lá no nosso modelo mental também está assim, olha, hoje não está muito bem, mas amanhã vai melhorar. Eu vou mudar, né? Vou ter um carro mais novo, vou ter uma casa maior, vou ter enfim, tudo vai melhorar, né? E só que esse pensamento, é claro que devemos ser positivos, mas esse pensamento impede que a gente entenda que o melhor momento da nossa vida e o único momento é o momento presente, que devemos viver o momento presente, né? O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente, né? O mental aqui é colocado como uma forma compulsiva, esse pensamento que se repete constantemente, essas divagações que impedem que vivamos o momento presente, né? O autor aqui, evidentemente, que ele não inventou, ele segue uma tradição espiritualista, ele segue o budismo, o zen, né? São alguns princípios da yoga, quer dizer, viver o momento presente, né? O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência, né? Então, nós temos a mente e temos a consciência.
e devemos procurar sempre ter a expansão da nossa consciência vivendo o momento presente. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente que se transformou em um monstro. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. E nessa dualidade mente-emoção, o autor afirma o seguinte: a emoção domina muito mais do que a mente. Nas nossas decisões, às vezes somos levados pela emoção e não conseguimos ali ter uma definição mais racional de uma determinada situação, né? Pensamento e emoção. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe sua emoção, ou melhor, sinta-se em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa daquele momento. Então, se eu tenho um pensamento, quer dizer, o pensamento vem junto com a emoção, né? E que na tradição oriental se chama kama manas, pensamento e emoção, né? Porque nós podemos, assim, na nossa tradição ocidental, achar pensamento, estou pensando, estou usando da racionalidade, mas não, o pensamento vem sempre com esse lado amarrado à emoção. E como que eu posso saber disso, né? Quando estou nessa situação e sinto no meu corpo, né, aquela angústia, o medo, alguma coisa assim, é o que está predominando é a emoção. Então, uma emoção em geral representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, não é fácil a princípio termos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que hoje esteja presente, ao menos que você esteja presente e alerta, né? É orai e vigiai. Orai e vigiai, que é o nosso lema ali, né? Que está ali afixado, né? No centro Caminho da Luz. Se você for empurrado para uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. A pessoa aí já perde o controle da situação, né? É comum se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro, né? Então, vejam essa situação muito frequente para a nossa cultura ocidental, para o homem ocidental, que é justamente esse emaranhado aqui entre emoção e pensamento que impede que tenhamos, assim, uma ação mais racional, mais equilibrada, né? Todo o evangelho é um pensamento, todos os ensinamentos de Jesus é uma consciência, é a consciência. Nós estudamos esses ensinamentos, mas na prática o emocional impede que sigamos, né, o espírito dessa mensagem, né, a essência dessa mensagem.
A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim emovere, que significa movimentar. Bom, a emoção uns sentimentos, são próprios do ser humano e são muito, devem ser considerados, né? O que seria de uma vida sem emoção? A emoção tem um lado muito positivo, né? A nossa vida, os sentimentos, a emoção, né? A emoção e o pensamento. Mas não é disso que está sendo tratado aqui. O que se trata aqui é dessa emoção excessiva que distorce o nosso pensamento. Esse é o ponto, né? E aqui uma distinção interessante que se faz também entre prazer e alegria, que se confunde muito. Qual a diferença entre o prazer e a alegria, né? O prazer sempre se origina de alguma coisa externa e é passageiro, né? A mesma coisa, o prazer, ele é passageiro e quando perdemos o prazer, isso causa sofrimento. Agora, a alegria é uma coisa interna, é mais profunda, é duradoura, é diferente, né? O prazer da alegria. Então, selecionei alguns tópicos aqui, né? Vamos continuar, então. Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável, né? E o autor coloca mesmo como a raiz do sofrimento essa situação, né? Porque no nosso inconsciente nós temos ali um mar revolto ali que se manifesta, né? São flechas do passado, né? Como o Divaldo Franco fala, que de repente não sei porquê, olha, estou assim, estou infeliz, estou insatisfeito, não sei porquê, não sei explicar o que está acontecendo comigo, não estou contente, não estou nada contente, estou muito infeliz, não sei explicar porquê, é do inconsciente. Então, à medida que nós ampliamos a nossa consciência, nós podemos colocar um alinhamento aí entre a mente, o sentimento, a emoção e a consciência, né? Agora, nesse estado, assim, nessa confusão da mente com o sentimento, nesse emaranhado, o sofrimento será inevitável. Por quê? Porque também nós não estamos no comando de nada, nós não entendemos, nós somos levados para essas correntes de pensamentos, de emoções, né? E mal sabemos explicar o que está acontecendo, né? E mesmo quando chegamos assim num tratamento, no centro, um tratamento psicológico, psiquiátrico, às vezes nem sabemos explicar direito o que está acontecendo, né? Então, refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e da doença. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, que devemos pensar muito também nesse conceito, que Joana de Ângeles fala muito. Autopiedade. Eu tenho piedade de mim mesmo. Eu sou um sofredor. Isso daí que aconteceu comigo foi uma grande injustiça, gente. Então, autopiedade. Autopiedade. Culpa, né? A literatura espírita é unânime aqui, recorrente, né? A considerar a culpa como algo extremamente negativo. O que a culpa é? São algemas ali no passado, correntes no passado, né? A raiva, a depressão. Vejo aqui que são várias linguagens, né? Depressão é um termo mais recente que se usa, né? Que se usa principalmente na área médica, né? Mas
no ensinamento, espiritual, fala-se, em vez de falar depressão, fala em ressentimento, ódio, autopiedade, culpa, ciúme, irritação, né? Agora, a psicologia, a medicina já tem um termo, outra linguagem para essas palavras, que é depressão, né? Qualquer prazer ou forte emoção contém em si mesmo sofrimento. É um inseparável oposto que se manifestará com o tempo, né? Aqui, também uma consideração que o Jung considera muito, gente. Esses opostos, enquanto formos joguetes do opostos, alegria, tristeza, euforia, depois estou triste, ora estou alegre, ora estou contente, vou indo assim, não é? Não temos assim, vamos dizer, um norte, né? Nesse nosso mundo interior. Aí tudo é causa de sofrimento, né? Então, a consciência é um caminho para escapar do sofrimento, né? E o autor recomenda também o seguinte aqui: não crie mais sofrimento no presente. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ela se forma sozinho, enquanto a mente superficial governa a nossa vida. Quer dizer, esse estado mental, nós estamos nesse desgoverno do nosso mundo interior, da nossa vida interior, esse desgoverno que provoca o sofrimento. Vejam só, o sofrimento que sentimos neste exato momento é uma forma de resistência, de não aceitação ao que é a vida. Nós não aceitamos o que é a vida, o que está acontecendo. Além de não nos aceitarmos como somos, nós não aceitamos a vida. Então, é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por vezes, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. Então, essa mente, nosso sentimento, essa é a causa do sofrimento. A mente, quer dizer, o ego, procura sempre negar e escapar, não aceitar, não aceitação, né? A não aceitação da nossa condição. Nós estamos aqui, né, num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui numa escola chamada Terra. Agora, se eu, em vez de pensar que é uma escola, é um manicômio, ou é um hospital que eu tenho que me tratar, preciso me tratar aqui que eu estou num hospital. Não é assim. Esse planeta é uma escola. Mas essa imagem que formamos, né, essa imagem, e aí também há a projeção para os outros, né? Que o culpado de toda essa situação não sou eu. Eu não. Aliás, não mereço isso. O culpado é o outro que é culpado e que me colocou nessa situação. A mente procura sempre negar e escapar do agora, do momento presente. O agora é este momento que é o único que nós temos, né? Se não pode ser feito agora, gente, não pode ser feito nunca. Quer dizer, é o momento presente que nós devemos procurar assumir a nossa consciência, equilibrar a nossa vida, e tudo é um processo interior, é uma reforma íntima.
não há dúvida que precisamos da mente, né? Do pensamento, o pensamento artístico, o pensamento onde há emoção. Não estamos falando disso, né? Uma obra de arte pressupõe um entendimento racional, pressupõe emoção também, né? Mas no momento em que a mente, esse emaranhado, mente e emoção, assume o controle de nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. E a mágoa. Vamos ver aqui um outro aspecto. Bom, aqui tem uma colocação, né? Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então perceber que o momento atual exista. Porque nessa situação, o momento atual não existe. A pessoa não consegue viver o momento presente. O momento atual não existe. Agora, permitindo que o momento atual exista, isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado de verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. Aceite e depois haja. Nós não aceitamos, gente. É a nossa negatividade, o nosso de não aceitarmos quem somos e como o mundo é. E aqui, olha. Aqui entra o Evangelho. Amai vossos inimigos. Aqui começamos a entender melhor o Sermão da Montanha. Amai vossos inimigos, porque são as mágoas, os ressentimentos, o ódio, a falta de perdão é que faz com que nós tenhamos o sofrimento. O autor aqui, ele procura falar muito sobre o sofrimento, né? Que nós usamos essa palavra. Aliás, são duas palavras que ele fala que a gente usa assim sem refletir muito. Primeiro é Deus, né? Nós falamos muito de Deus, mas nós não assimilamos Deus, não reconhecemos a nossa essência divina. Fala-se muito em Deus, toda hora estamos falando em Deus, né? Mas, segundo o autor, é uma das palavras assim mais empregadas assim, mais sem reflexão, né? O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência, né? Então, aí que está a nossa coragem de encarar a vida presente, aceitar como somos e aceitar o mundo como ele é, aceitar as pessoas como elas são, não querendo mudar, transformar as pessoas. Quem precisa de mudança somos nós mesmos, né? Então, o sofrimento projetado pela sombra, pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. Teme ser descoberto, sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele. Assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Nós temos um medo, um receio de enfrentar o sofrimento que vive dentro de nós. Mas, se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento,
que acontece, gente? Seremos forçados a revivê-lo. Como não enfrentamos essa situação, ela permanece. Ela se torna repetitiva, não é? Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Dá muito trabalho, né? É mais fácil observar os outros do que a nós mesmos, né? Com as outras pessoas, a gente pode observar muitos defeitos, muitas imperfeições, o que falta, né? Mas é muito difícil dentro de nós mesmos, né? Fazer essa observação interna. O processo. Concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Agora, eu não posso remover esses sentimentos também à força, né? Eu tenho que resolver esses sentimentos como os espíritos atuam também, e com muito amor, com muita compreensão, né? Não permita que o sofrimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Quer dizer, nós temos também esse costume de julgar, de fazer julgamentos, de ficar analisando, né? Ficar analisando em que sentido? Eu quero justificar essa situação em que me encontro, eu quero explicações, aquilo que aconteceu há 20, 30 anos, que lá não sai da minha cabeça, eu quero explicar, e dou agora uma explicação, depois outras explicações, inúmeras explicações. Estou julgando e analisando. Não se identifique com o sentimento, esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Então, se nós conseguirmos observar o que está acontecendo dentro de nós, conseguirmos ter assim um olhar, termos essa consciência de pensamento e sentimento, que nós sabemos que são energias eletromagnéticas. O pensamento não é algo assim simples, gente. São energias. Um pensamento pode nos arrasar, um sentimento também pode nos imobilizar. Aquele sentimento, aquele pensamento negativo nos fulmina completamente, né? Porque nós estamos, nesse processo, estamos querendo sempre julgar, analisar, compreender e dar explicação para nós mesmos. Tudo isso torna confuso o nosso processo interior. Perceba que não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja, então, o que acontece. Então, se conseguirmos dar um passo, pelo menos, nessa nossa observação da nossa vida interior, conseguirmos, assim, introjetar assim, uma consciência maior do que está acontecendo no nosso mundo interior, na nossa vida interior, né? Nós conseguiremos nos entender melhor e nos entender, nos libertarmos do sofrimento. E o autor usa uma expressão aqui também que nós devemos considerar: a doença psicológica do medo. Vejam como é classificado o medo aqui, é uma doença psicológica, né? Para nos libertarmos da doença psicológica do medo. Então, vamos procurar, então, lançar uma âncora aí no momento do agora, né? Como está a nossa vida agora? É claro que é um trabalho muito complexo,
É um trabalho muito complexo. A série psicológica Joana de Ângeles, de Divaldo Franco, realmente trata de tudo isso, né? Desse autoconhecimento, né? Caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdidos o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. São projeções mentais, mas são energias. São energias, dá um choque, gente. São energias eletromagnéticas que estão dentro de nós, né? Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de sempre ter razão, que é uma forma de violência, vai desaparecer. Nós achamos que sempre temos razão. Aí nossa mente trabalha em justificar e explicar que aquilo que fizemos foi o certo e que fomos injustiçados, né? Para finalizar, gente, aqui vamos destacar o seguinte: o poder do agora. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como uma chave para a dimensão espiritual. As lições do Evangelho são justamente nesse sentido, né? de libertação do passado, e que a partir daquele momento, a partir daquele agora, o espírito, então, pudesse viver, pudesse se libertar, pudesse viver o momento presente, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa é a lição do Evangelho, né? E outra passagem aqui do Evangelho, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Passado e futuro ocultam Deus que na nossa vista... Passado e futuro ocultam Deus em nossa vista. Quer dizer, deixemos de lado o passado e o futuro. Não deixar de lado de esquecer, mas é um trabalho que devemos fazer, né? De entendermos. Primeiro temos que entender que essa realidade existe dentro de nós, esse passado, essa forma de querer projetar o futuro, né? Então, resumindo, o passado e o futuro, né, mal equacionados, impede que vivamos o momento presente. Então, era isso, gente, que eu tinha que conseguir aqui resumir, né, desse livro, O Poder do Agora.